Bem-vindos ao programa Em Entrevista. É mais uma forma de gerir as empresas. O presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores defende que o amor ao próximo esteja presente na governação empresarial. O mote consta do livro O Amor como Critério de Gestão, que foi hoje apresentado no Funchal. António Pinto Leite é o autor deste livro e o convidado para a minha entrevista. António Pinto Leite, para além de presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores, é também advogado e membro do Conselho Superior de Magistratura, eleito pela Assembleia da República. Muito boa noite, Sr. Doutor. O que é que significa amor como critério de gestão? Amor como critério de gestão significa tratarmos os outros como gostaríamos de ser tratados, como se estivéssemos no lugar deles. Isto é, um líder empresarial, tratar os seus colaboradores, tratar os seus acionistas, tratar os seus fornecedores, os seus clientes, os seus concorrentes, as pessoas que estão na comunidade e que estão em sofrimento à sua volta e as futuras gerações, como se estivesse no lugar delas. No fundo, é a transparência da norma do Evangelho, do mandamento do Evangelho, de amar o outro como a ti mesmo. Digamos que é um tipo de desafio que coloca à sociedade. É um desafio pessoal ou um desafio mais institucional? É um desafio pessoal e institucional. É um desafio pessoal desde logo para mim mesmo. E, obviamente, também um desafio institucional. Foi um tema que, nos últimos 3 anos, foi muito repassado, muito discutido, muito refletido no mundo dos empresários que se congregam na ACES, que são mais de 1000. E hoje é uma proposta clara para a sociedade portuguesa e para a economia portuguesa e para todos os empresários e gestores, portanto, todos os líderes empresariais. É um critério, deixe-me só dizer-lhe isto, que visa ser muito operacional. É um critério muito operacional no plano do discernimento. E, ao mesmo tempo, é um critério que não é um critério necessariamente místico. É um critério para todas as pessoas de boa vontade e não necessariamente só para os cristãos. Portanto, é um critério ecuménico, digamos assim. Seguramente. Não havendo vontade da empresa, é difícil concretizar, digamos, este desafio. O problema toca num ponto essencial. O problema é que as empresas são espaços abertos. É como esta entrevista. Ela pode correr bem ou pode correr mal. Você pode estar a querer fazer tudo para que me corra bem e eu ser um desastre. Pode estar a fazer tudo para que me corra mal e correr-me bem porque eu me sei defender. As empresas é um pouco a mesma coisa. São espaços abertos influenciáveis pelas pessoas que tenham capacidade de liderar. E liderar não é só quem está no topo. Em toda a organização nós lideramos. Damos exemplos. Atuamos no momento certo. Insistimos nos pontos que nos parecem corretos. Portanto, é mais do que um desafio apenas para os líderes empresariais. É um desafio para toda a gente que integra as comunidades empresariais. Digamos que, ao fim e ao cabo, é dar ética às práticas empresariais, é isso? A ética nos negócios é coisa antiga. O que não me parece que fosse coisa antiga foi situá-la no âmbito do amor. Isto é, aquilo que motivou o meu livro não foi uma descoberta intelectual que eu tenha feito por mim mesmo. Foi eu ter um dia deparado com uma frase que mudou a minha forma de pensar. E a frase dizia: o centro vital da ética cristã é o amor. Eu sempre tinha pensado que era a integridade, a honestidade, sermos sérios, sermos fiáveis. Já não era pouco. Percebi nesse dia que a dimensão era completamente outra e muito maior. Que tudo aquilo que eu tinha pensado fazia sentido, mas que a sua dimensão, a sua raiz e as consequências eram muito maiores. Não vejo também que para pessoas que tenham fé, e 91% dos portugueses dizem-se católicos, portanto, penso que 9 em cada 10 portugueses dizem-se e afirmam serem católicos, portanto, pessoas de fé, não vejo como é que para pessoas de fé possa ser de outra maneira. Porque as pessoas de fé acreditam na eternidade e não há forma de chegar à eternidade de forma confortável que não seja através do amor. Naquelas reuniões de trabalho mais acesas, onde há conflitos latentes, como é que pode fazer esta gestão com amor? Apelando aqui. É exatamente nesses momentos que é preciso amor. E o critério é muito racional. Quer dizer, se eu tenho um problema, imagino de um despedimento por razões objetivas, eu tenho que me pôr no lugar de outra pessoa e pensar o que é que eu faria com a informação que tenho se eu fosse o destinatário da minha decisão. E se calhar posso pensar que posso aguentar mais 6 meses. Se calhar posso tentar ver até que a crise passe. Ou se calhar concluo, mesmo sendo a mim mesmo que a decisão fosse para mim mesmo, eu não podia deixar de despedir. Portanto, o exercício é sempre um exercício que faz cada vez mais sentido quanto maior é a crise, quanto maior é a dificuldade. Um gestor que gere com amor, com esta técnica que o senhor, com este critério que o senhor aqui apresenta, é um gestor que tem mais dificuldade em despedir e aceita mais os valores, põe-se mais no lugar da outra pessoa? Eu
vamos lá ver, tem sido uma recomendação da ACES que, na medida do possível, os empresários portugueses hoje, nesta fase, não despeçam. Que usem não despeçam neste sentido, que utilizem o despedimento, se necessário, só em última circunstância. Porquê? Porque o grau de sofrimento que vão causar às pessoas que vão ser despedidas é enorme neste momento. As pessoas, sobretudo estão as mais velhas, estão com uma dificuldade extrema em encontrar depois futuro. E, portanto, há muitas empresas em Portugal que estão a fazer assim. Muitas. É uma forma de... Eu acho que é uma forma também de amar, e as pessoas têm consciência disso. Há muitas histórias, e aqui na Madeira, ainda neste dia, aliás, maravilhoso que aqui passei, acho que a Madeira está positiva, está bem disposta, o Funchal está muito bem. Encontrei situações dessas. Ainda há pouco encontrei uma, exatamente, uma pessoa que me dizia que aqui na Madeira, na sua empresa, não havia despedimentos por contenção, à espera de que passe, não é? Tem de haver algum sacrifício por parte da empresa. Claro, mas a rentabilidade e o lucro não podem ser uma obsessão para um gestor empresarial cristão. E nem para um gestor empresarial de boa vontade. Não precisa de ser cristão. Há quem diga que este amor como critério de gestão é um critério idealista. Como é que responde a estas críticas? Essa é uma resposta comprida. Olha, no meu tempo, quando eu era mais novo, eu sou novo, mas já não sou tão novo como já fui. Era bom ter ideais. Hoje em dia parece que é mau. Parece que é uma coisa inútil. Eu continuo a pensar que é uma coisa essencial na vida. E oxalá morra, lá para os 100, com ideais. Em segundo lugar, o que eu acho que hoje em dia é um problema das camadas mais novas é que estão cheias de objetivos e com poucos ideais. Eu admito que isso tenha uma dimensão bonita, tenha uma dimensão, tudo aquilo que convoca o amor é bonito. Só que a maneira como o ponto está formulado, o critério está formulado, é muito objetivo. É muito objetivo. Ouça, ouvir falar de amor a um fornecedor é uma coisa ridícula. A primeira vez, mas a segunda vez já não é. Eu explico-lhe porquê. Nós pedimos um estudo ao professor Augusto Mateus, na ACES, sobre os efeitos das empresas não pagarem horas entre si, que é um drama nacional. E ele fez o estudo, e entregou-nos o estudo em outubro de 2011, e a conclusão era simplesmente esta: 72 mil postos de trabalho perdidos em 5 anos. Você, quando está na ação empresarial, está a ver o seu fornecedor, não está a ver mais nada. Paga ou não paga, paga 60 dias, paga 30, paga 180, paga o mais tarde possível, porque infelizmente é isto que se ensina em muitas faculdades. O gestor bom é que ele paga o mais tarde possível e faz a melhor gestão de tesouraria. Com amor você vê outra coisa. Viu que destruiu 72 famílias. 14 mil por ano. Então, o amor informa-nos o discernimento, informa-nos o cuidado, informa-nos de outra maneira, forma-nos a cabeça, como infelizmente muitas vezes não foi formada na faculdade. Esta é uma forma de pôr em prática a doutrina social da Igreja? Eu penso que sim. Eu penso que sim, e há aqui um aspecto que é fundamental. A Igreja e a doutrina social têm sempre falado de conceitos que são muito próximos do conceito de amor, mas tem havido um certo pudor da Igreja relativamente à economia de utilizar explicitamente esta expressão, amor. E o que eu notei em mim quando me deparei com aquela frase que mudou a minha forma de pensar, e tenho vindo a perceber em todo o percurso que tenho feito nos últimos 3 anos, que esta palavra faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E os católicos que estão diferente. Conseguem pôr em prática isto não é um problema para católicos, isto é um problema para toda a gente. Toda a gente é chamada a amar o próximo, não é só o católico. O católico tem uma... Católico ou cristão? O cristão tem um ânimo fortalecido pela sua crença de que Deus existe e portanto, isso confere-lhe uma força maior ao seu caráter, nos seus atos de amar. Mas toda a gente é chamada a fazer isso. Nem é um critério só para católicos, nem é bom estar a dizer que os católicos são melhores que os outros, não existe. Se tivesse que explicar o valor económico do amor, como é que explicaria? Faz parte do meu livro, isso. São algumas páginas. Mas eu faço uma primeira pergunta. Um líder humanizado consegue obter uma organização humanizada, em princípio. Uma organização humanizada faz pessoas felizes. As pessoas felizes são muito mais produtivas que as pessoas que não são felizes. Dou-lhe um primeiro exemplo. Se não, neste exemplo do pagamento atempado aos fornecedores, qual é a maior crise da economia portuguesa neste momento? Não tem financiamento. Se pagarmos a horas uns aos outros, nós resolvemos um problema de financiamento, de produção de riqueza. O PIB português aumenta pelo simples facto de nós
temos que take care, ter cuidado com os outros. E não sermos egocêntricos e egoístas, ou egoístas, neste caso, egoístas ao ponto de espremermos as tesourarias dos outros, independentemente do sofrimento que estamos a causar. E o amor tem este aspecto muito importante, é que o amor põe nomes às pessoas. Quer dizer, as pessoas que ficaram sem emprego por causa deste fator têm nomes, estão por aí. Provavelmente estão a olhar para este programa. Percebe? Um concorrente, veja bem, quando nós não pagamos impostos numa atividade, eu se na advocacia não pagar impostos pelas minhas horas de trabalho, sou um concorrente absolutamente letal para os meus adversários. E o que é pior, o que é pior é que a ética nos negócios diz-me para eu fazer isso. Mas o amor faz-me ver uma coisa diferente. É que eu, ao destruir o meu adversário por não pagar impostos, eu estou a destruir gente. Famílias que têm nomes, Maria, José, Ricardo, está a ver, as pessoas têm nome. E o amor põe no centro das nossas preocupações pessoas com nome. Dr. António Pinto Leite, o senhor insiste muito no pagamento a tempo e horas, o senhor é um advogado, trabalha numa grande sociedade, a Sociedade de Moraes Leitão. É preciso legislar para resolver este problema dos atrasos a tempo e horas? Já há alguma legislação, mas eu acho que é tão grave a situação que se passa neste momento e causa tanto sofrimento que eu julgo que as empresas deviam justificar ao fisco porque é que não pagam a horas. Isto é, se uma pessoa não pode pagar a horas, aquilo que tem que fazer é avisar os seus fornecedores de que não vai poder pagar. E há muitas empresas nessa situação. Há muitas empresas insolventes hoje em dia. Isso é uma coisa. Há empresas que dependem do Estado e, portanto, não podem pagar. Há empresas que estão ligadas digamos assim, a certos clusters da economia em que basta o ator principal entrar em dificuldade ou pressionar as tesourarias para que todas entrem em dificuldade. Mas tudo isso é aceitável, tudo isso... Agora, há milhares de empresas que podem pagar. Mas para pôr em prática esta teoria é necessária uma mudança cultural, ou não? É mudança cultural. É mudança cultural e é isso que eu tenho para fazer. Vai começar onde? Eu acho que... Além do livro, pode começar nas escolas, digamos assim? Seria bom, sabe? Eu passo pelos núcleos da ACES pelo país todo. E há muita gente que me diz, isso que o senhor está a dizer é inteiramente verdade, justo e certo. Mas não foi isso que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi na faculdade a pagar o mais tarde possível, porque isso é que fazia um bom gestor. Ora, isto é uma barbaridade. Nós estamos, em alguns aspectos, numa fase medieval do capitalismo e temos que ter noção disso. Portanto, isto é a lei do mais forte, não é honesto e, sobretudo, eu insisto nisto. O que o amor nos permite é ver as vítimas humanas dos nossos atos, que não é nada que seja interiorizado na economia portuguesa, nem na economia estrangeira. Está a ver? O senhor defende no seu livro que o amor como critério de gestão é uma forma de fazer das empresas um anel de segurança social. O que é esta ideia? O que é este anel de segurança social? É o que elas em grande parte estão a ser. Olha, se eu, na minha gestão, a que tenho direito, não vamos subverter a economia. Isso não existe. Um gestor tem o direito a maximizar os resultados da sua empresa, mas não o faz porque sente uma crise enorme, sente que vai causar um dano, vítimas sociais, digamos assim, e não despede. Quando o que seria normal numa economia em velocidade de cruzeiro, se as pessoas com 4% de desemprego, as pessoas irem adaptando as suas empresas. Não o faz, está a fazer um anel de segurança, protegendo pessoas, distribuindo o trabalho de outra maneira. Outro exemplo que eu lhe dou, que é um exemplo que eu acho muito importante e que nós utilizamos, são as sondas internas. As empresas, são todas que ganham alguma massa crítica, têm uma responsabilidade importante, que é sondas internas, confidenciais, que apanhem os sinais das pessoas cujas famílias entraram em ruptura, que é o que está a acontecer. As pessoas continuam nas nossas empresas, continuam a receber os seus salários, portanto, aparentemente estão normais, mas na verdade não estão normais, porque o marido está no desemprego, porque o pai caiu para o desemprego. E essas sondas confidenciais, suportadas depois por mecanismos de solidariedade interna, também confidenciais, porque eu acho que é preciso proteger a intimidade deste sofrimento, quer pela própria empresa, quer pela própria solidariedade interna de toda a gente que lá trabalha. É isso que faz na Moraes Leitão? Nós temos esse sistema implantado. E, portanto, estão sempre atentos à satisfação dos vossos trabalhadores. Isso é importante? É uma sonda. Eu acho que é fundamental. Quais são os resultados práticos dessas medidas? Nota-se na produtividade? Eu penso, quer dizer, não fica nada bem estar a falar da sociedade a que eu pertenço e que eu dirigi durante quase 10 anos. Mas é fácil identificar que essa produtividade aumenta quando os trabalhadores estão mais satisfeitos? Claro, absolutamente.
O sentido de compromisso é total. A gente sente repare, alguém uma vez me dizia a diferença que existiria, e eu exploro essa ideia no livro, entre uma empresa de trabalhadores ou de colaboradores ou uma empresa de voluntários. E uma vez um empresário, que eu não sei o nome, mas de Setúbal, de uma média empresa, que estava a crescer 28% ao ano, isso lembra-me, há 8 ou 10 meses na televisão. E ele dizia que não tinha uma empresa de trabalhadores, tinha uma empresa de voluntários. E que, portanto, a empresa era imbatível. As pessoas estavam de tal forma comprometidas. Mas ele protegeu-as no tempo da crise. Ele estava a pagar o 13º mês que lhes ia faltar, ele estava a dizer que ia fazer essas fases. Eu acho que sempre que possível as empresas devem fazer isso. O que quer dizer que nesta conjuntura de crise a dignidade das pessoas vai abaixo, ou seja, fica afetada, é isso? Não digo que fica afetada, eu acho que eu digo por positiva, eu acho é que as organizações empresariais, e há muitas, Portugal não está nem a saque, nem está todo ele à beira de um precipício, porque isso também é uma mensagem, às vezes, de pavor que se passa às pessoas. Não é verdade. Há imensas empresas que estão bem, há imensas empresas que vão continuar bem, e há um espaço grande aqui de anel de segurança, que é aquela questão que me pôs há pouco. Percebe? E para isso, admito que este critério que eu proponho convoque, eu não sou... que sou verdadeiro, convoca a generosidade, porque se eu me colocar na posição do outro seriamente e pensar que decisão tomaria eu se fosse seu ou se fosse um filho meu, por exemplo, eu tendo a ser mais generoso na minha decisão. É verdade, mas isso é bom. O senhor lida todos os dias com gestores de topo, digamos assim, com pessoas que têm responsabilidades sobre as empresas. Acha que há muitos empresários e gestores com este espírito de missão que o senhor dá aqui a entender que Portugal precisa? Não sei se é espírito de missão. É que eu acho que as empresas enriquecem muito mais assim. Tome nota. É que eu acho que é um critério inteligente no plano da gestão empresarial. Gestão empresarial. Mesmo repare, uma empresa que paga horas a outra. Eu acho divertido falar de amor nestas coisas, porque ninguém está à espera. Mas acho divertido. Importantíssimo. Veja bem, uma empresa que seja conhecida por pagar horas a outra, ela tendencialmente vai estabelecer relações estáveis com as outras. Está a ver? Eu, quando estou com os meus clientes e pensar, ou eles de mim, que eu os tratarei como me trataria a mim, e que eles me tratarão a mim como se estivessem no meu lugar, eu vou estabelecer relações para uma vida inteira. Isto é essencial. A confiança para o progresso de uma empresa. Muito maior, digamos assim. Nesta conjuntura de crise, as pessoas nas empresas estão inseguras. Como é que ideia é que tem para dar mais segurança às pessoas? Ou como é que se pode dar mais segurança às pessoas? Além de não despedir, podemos aumentar os ordenados? Os aumentos dos ordenados devem estar associados ao aumento da produtividade das empresas, em regra. Eu respeito esse princípio porque acho que não devemos pôr em crise os fundamentais da economia. Em todo caso, eu diria que nesta fase, se as empresas puderem atualizar, por pouco que seja, os salários dos trabalhadores ou dos seus colaboradores, as que possam fazer devem fazer. Mais que não seja para transmitir segurança e tranquilidade. Não é por outro motivo. A Associação Cristã de Empresários e Gestores publicou o ano passado uma relação sobre a crise. Num dos pontos aconselhava o pagamento do salário mínimo mais elevado possível. Passado um ano, este objetivo mantém-se? Absolutamente. Absolutamente, porque repare, o problema é nós olharmos para Portugal, olharmos para a economia portuguesa e achar que é tudo igual. Não é. Há empresas em enorme sofrimento e não há nada a fazer. Vão fechar. Mas há centenas de milhares, sim, porque é na ordem das centenas de milhares, que não estão assim. E, portanto, nessas, o exercício de tratar de um colaborador como eu gostaria de ser tratado, e eu introduzo aqui um elemento de referência que ajuda muito, ou o nosso filho, imagina que está lá o nosso filho, em vez de receber 450 euros, se eu não posso pagar 500, se calhar posso, se calhar não posso. Mas se posso fazer esse exercício, que é seguramente um exercício de responsabilidade humana e de generosidade, mas se posso pagar. O senhor é um homem muito próximo do PST. Já alguma vez falou com o Pedro Passos Coelho sobre isto, com o Primeiro-Ministro? Não, o Pedro Passos Coelho teve a gentileza e distinguiu a ACEG, abrindo o congresso da ACEG, cujo tema era o amor como critério de gestão. Tive o cuidado de lhe pedir uma audiência e para lhe explicar ao que ia. E ele achou muito interessante a ideia e o congresso foi em junho, passou há poucos meses,
E ele foi muito, muito simpático e imediatamente disponível. Ele sabe que é uma matéria importante. Como é que olha para a atuação do Governo neste contexto de crise, neste contexto de ajuda à economia portuguesa? Olha, como católico, como dizia aqui há pouco alguém, há que rezar por este Governo, porque estes são, provavelmente, os políticos que tiveram a missão mais difícil desde 25 de Abril, tirando eventualmente aqueles logo a seguir ao 25 de Abril. Acho que é um Governo corajoso, acho que é um Governo que fala a verdade, não comunicando bem, ou tendo tido aqui um hiato de qualidade de comunicação de setembro até agora, até ontem. E o Governo deve perceber uma coisa que é muito importante, e continuando a falar de amor, é que comunicar é amor também. Você não chega à casa e não diz nem ao seu filho, nem à sua mulher, não fala de qualquer maneira, fala de mas se estiverem em sofrimento, ainda mais cuidado tem, não é? Se a minha mulher estiver a sofrer, eu ainda mais cuidado tenho como falo com ela. E o Governo tem que perceber que quando se dirige ao país, e um país que está em sofrimento, tem que ter muito cuidado com a comunicação. A comunicação não é um adereço da política. É a política em si mesmo, então nesta fase de sofrimento. Acompanhou ontem a entrevista de Pedro Passos Coelho à TVI? Recebi notícias. Não consegui porque tinha que me levantar às 5 da manhã e eu tive que fazer vida do bebê. O presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade, Luís Sousa, avisou hoje que no próximo ano o país poderá estar perante um coquetel explosivo que combina a austeridade com o fraco combate à corrupção. Luís Sousa considera que os portugueses vão estar muito sensíveis aos temas da ética e da corrupção, sobretudo na esfera política e empresarial do topo, à medida que o contexto da austeridade se agrava. Partilha desta opinião? Tenho duas opiniões metidas numa. Da primeira não sei se há um coquetel explosivo, isso é matéria de facto, ou há, não há, eu não faço ideia. Acho que não há notícia que haja um coquetel explosivo para arrebentar. Eu não gosto, muito menos quando as pessoas estão fragilizadas, de se assustar. Se não há, ou eu tenho a certeza que há um coquetel explosivo, e digo então, há um coquetel explosivo ali, ou então acho que é melhor não dizer. Mas o que é mas a segunda asserção que me leu, eu estou de acordo. As pessoas vão estar, e com razão, extremamente sensíveis a todos os líderes sociais, em todas as áreas, líderes da comunicação social, das empresas, da igreja, da política, e os líderes devem ter um extremo cuidado, acrescido, nesta fase, de modo a não criar aquele sentimento de injustiça e de revolta no povo em geral. Não é? E, portanto, vai ser necessário criar mecanismos de combate ou de fiscalização à fraude e à evasão fiscal e à corrupção em Portugal? Ouça, isto é assim, nós estamos a ser esmagados fiscalmente. Mas o problema é o contrário do que parece. Parece assim, porque estamos a ser esmagados fiscalmente, vamos fugir então aos impostos. Só que isso deixa aqueles que não podem fugir com o dobro da carga. Isto é, se todos os portugueses, note bem, se todos os portugueses pagassem os seus impostos, este orçamento era Alice no País das Maravilhas, não havia problema. O que se está a contar, veja bem, é que a crise orçamental que nós podemos vir a ter em março, abril, maio, junho, é a contar que os portugueses não vão cumprir. E o não cumprir, as pessoas podem olhar para o Estado e ter um sentimento de justiça íntima, de retaliação. Isto é um exagero, eu não vou pagar. Só que estão a exportar para os outros. E então essa relação com os outros é uma relação de amor. É uma relação de respeito pelos outros. Porque eu tenho sempre de pagar os meus impostos. Se o meu amigo não pagar, eu vou ter que pagar também os seus. Está a ver? Doutor António Pinto Leite, o senhor já foi professor universitário. Se tivesse que dar uma nota ao Governo, que nota que daria? É difícil. Eu não sou o professor Marcelo, sou muito amigo dele, mas não sou como ele. Eu acho que é um Governo que tem um exame dificílimo, sabe? É aqueles exames de matemática em que chumba quase toda a gente, não é? À volta e meia sai assim um de 5 em 5 anos em que os jovens aparecem em casa desesperados porque o exame era difícil demais. Eu acho que este Governo apanha uma situação de bancarrota, pura e simples, tem variáveis que não controla. Quais são essas variáveis? As variáveis internacionais, nomeadamente europeias, ele não controla. Eu conheço razoavelmente bem o Primeiro-Ministro e, portanto, eu acho que ele tem uma visão muito racional de que eu vou fazer aquilo, vou assegurar aquilo que está na minha mão a assegurar. O problema agora é que temos um orçamento de Estado de risco, mas, tanto quando foi informado, ele ontem próprio assumiu que é um orçamento de risco. Mas cá está. Se todos os portugueses cumprirem os seus deveres fiscais, não é um orçamento de risco. Não é um orçamento de risco. Se começarmos todos a fugir aos impostos, é um orçamento de altíssimo risco.
O senhor já foi professor universitário, como aqui já referimos, as universidades vão ter uma redução nas transferências do Orçamento do Estado. Isto pode ser perigoso para o ensino superior em Portugal? Vamos lá ver, eu acho que seria uma das áreas em que o Governo não devia... que todas as áreas vão sofrer. As universidades também. Mas há uma margem de sofrimento que se torna que subverte as próprias instituições. Essa aí seria de extrema sensibilidade. Não sei, não conheço os números, já não estou lá. Não sei, portanto, exatamente o que é virtuoso e o que é que passa a ser penoso ou perigoso. Mas estou de acordo e vejo com preocupação o que os reitores têm dito e os professores e os diretores das universidades. Como é que vê o futuro dos estudantes recém-licenciados que agora se deparam com a saída para o estrangeiro, ou seja, emigrar? Sempre positivos. Eu tenho 5 filhos. Positivo assim? Eu tenho sempre. Eu tenho 5 filhos, 3 estão no estrangeiro. Portanto, comigo, piegas, não. Comigo ninguém é piegas. Portanto, já lá tenho 3, portanto, e o quarto já meteu os papéis para sair em outubro, portanto, como vê, a coisa não... Nós temos que lidar com a realidade. Para começar, temos que pensar coisas boas. Uma é que nós temos a melhor elite de sempre da história de Portugal. Sempre. Nunca Portugal produziu, em quantidade, esta qualidade. Nunca. E, portanto, isto é uma coisa que nos deve alegrar a todos. Mas depois dizemos, mas estão todos a sair. Ótimo. Então é que temos um problema para resolver. É fazer com que eles não saiam. E é fazer com que os que lá estão fora regressem. Isso são medidas muito pragmáticas, deviam ser centrais na política do Governo. E além disso, além de evitar, tentar capitalizar esses estudantes, como é que olha para o sistema judicial? Ou seja, a justiça em Portugal está bem? Não, a justiça não está bem, mas então deixe-me dizer também coisas... mas outra havia uma coisa positiva que me estava a escapar na juventude, e que eu conheço bem pelos meus filhos, quer dizer, eles já não são os imigrantes antigos. E vocês aqui na Madeira devem sentir muito isso, porque são um povo de imigrantes, não é? Eles já não vão a salto. O mundo passou a ser o Portugal deles, a casa deles. E, portanto... A separação custa, mas já não custa o que custava antigamente. E, ao mesmo tempo, o ter o mundo à disposição, como um americano do Arkansas tem os Estados Unidos todo à disposição, é uma coisa boa, não é uma coisa má. Está a ver? Uhum. Portanto, evidentemente que eu vou fazer tudo para recuperar os meus filhos. E acho que Portugal deve fazer tudo para recuperar, até porque eles são realmente miúdos excepcionais, gente jovem excepcional, como nunca nós tivemos. E com a cabeça aberta e com ideias... Portanto, isso é uma grande riqueza mas eles não estão com o sofrimento que nós tínhamos antigamente. É muito importante passar esta mensagem, que é isto. Relativamente à justiça, está em curso uma reforma que eu acho que vai ter efeitos muito positivos. Muito positivos. Eu sou membro do Conselho Superior da Magistratura e vejo no Conselho, digamos, de Administração da Magistratura um propósito seríssimo, comprometido dos senhores juízes em entregar ao país uma justiça diferente. Neste aspecto, os advogados têm que ajudar. Os advogados não se devem pôr contra a reforma. Os advogados, a reforma tem riscos. Eu julgo que vamos passar um ano de turbulência, de alguma turbulência. Vai haver juízes melhores, juízes piores. Todos. E essa turbulência tem a ver com o quê? Tem a ver porque, repare, nós tínhamos mais de 300 comarcas, vamos passar a ter 23. Não havia gestão profissional nas comarcas, vai passar a haver. O facto de haver 23 comarcas significa que vai haver mais mobilidade naquela região, naquele espaço de juízes e de processos. Tudo isso custa. Quer dizer, só quem nunca passou pela gestão de empresas é que acha que é fácil. Não é. E só quem é crítico de bancada é que é fácil pôr-se agora todo o ano a dizer mal do sistema. O sistema vai ter uma fase de turbulência e é bom que seja avisado e toda a gente consciente disso. E acredita que a justiça vai ser mais célere? Não tenho dúvidas, vai ser mais célere. Vai ser mais célere. Já está a ser bastante mais célere ao nível do Supremo, bastante mais célere. E há dias estive com o seu vice-presidente, o conselheiro António Gaspar, e ele me dizia que estava num prazo de resposta de 2 meses. Bom, isto é a justiça de topo. E na relação também estão muito mais rápidos. Agora, é a primeira instância e são as diversas justiças, porque há a justiça laboral, há a justiça criminal, há a justiça civil, comercial, industrial, enfim. Todos esses tribunais agora têm que ser bem organizados e eu estou muito positivo também relativamente a essa mudança. Há quem defenda uma reforma constitucional muito mais profunda e uma mudança muito maior
em todas as áreas em Portugal, como é o Dr. Alberto Jardim, que diz que é preciso uma revisão constitucional para alterar todo o sistema. Partilha da opinião do Dr. Alberto Jardim. Como é que vê a política e esta forma de reivindicar do Dr. Alberto Jardim? Primeiro gosto muito dele, faço uma declaração de interesses, para toda a gente sabe. Portanto, tudo o que eu disser é sobre essa condição. E quanto à revisão constitucional? Gosto muito dele e toda a vida aprendi no PSD, enquanto fiz política, até 2004, política ativa, porque sou militante, era sempre um homem sério. Isso nota-se muito nos congressos, onde tudo é ventoso e passa depressa. Ele não, era sempre uma pessoa de compromisso e de palavra, e não era preciso falar mais com ele. Eu tenho muita admiração nesse aspecto por ele e acho que ele fez aqui uma obra que tem também um aspecto, obviamente, como a de Portugal, continental, que há aqui um exagero, parece-me, eu não sei qual, mas dizem-me, portanto, admito que haja tinha havido um sobreendividamento que não era necessário, que não era possível, mas a justiça, mais uma vez eu sou positivo, eu acho que daqui a 10 anos, depois de resolvido este problema, tirão. Mas são os meus 10 anos. Paciência. Tivemos 30 sempre a abrir, não é? Sempre a subir, e agora temos 10 mais difíceis. Também vejo que o meu país não será o mesmo, a Madeira não será o mesmo e será melhor. Está a ver? Bom, relativamente à revisão constitucional, o Dr. Alberto Jardim coloca-se numa posição que não é bem a minha. Eu acho que valia a pena uma revisão constitucional que permitisse o país inteiro sentar-se à mesa a debater. Não é o Estado Social, porque o Estado Social não está em causa. É o seu futuro. Com o dinheiro que temos, com a economia que temos, com as pessoas que temos, com a idade que temos, que Estado Social vamos ter? Percebe? E haver margem para toda a criatividade, para que toda a gente diga as asneiras que entender e daí resultar uma solução. Porque se nós defendemos o Estado Social, fazendo crer às pessoas que o Estado Social é o mesmo que temos hoje, nós estamos a mentir. Os políticos estarão a mentir ao povo. E mais uma vez, é uma geração de curto prazo a comprometer e a fazer sofrer uma geração que vem a seguir. Dr. António Pinto Leite, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final no programa Entrevista. A si especial desejo o resto de um dia feliz.